nome de Jesus, e assim que oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quando eu estava sentado ali atrás, enquanto Kelson estava aqui dirigindo o culto, estava lendo os textos, foram entoados alguns louvores, e eu estava pensando ali, foi montado todo um cenário. Ele leu um texto que falava acerca de um barco, que Jesus estava sentado nesse barco. Os louvores falaram também de um mar que poderia nos submergir, mas uma mão se estenderia para nos levantar. Veja o cenário que está sendo montado. Falou também que o outro hino, ele disse assim: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Isso me fez pensar em um texto que está lá em Mateus capítulo 14. Se você já pode abrir no capítulo 14 a partir do verso 22. Mas antes, preste atenção, nos inícios do capítulo 14 vai dizer que Herodes havia mandado matar João Batista. E a notícia da morte de João Batista, vocês todos conhecem a história, não vou falar, chegou até Jesus. E Jesus, quando soube daquela história, reuniu seus discípulos. A Bíblia diz que ele pegou um barco e atravessou para um lugar à parte, um deserto. E as multidões souberam que Jesus estava ali naquele deserto. Por quê? Porque Jesus estava na segunda fase do seu ministério, na fase da popularidade. Então, aonde Jesus ia, as multidões o acompanhavam. E as multidões foram para o deserto atrás de Jesus. E lá Jesus anunciou o reino. Lá Jesus efetuou curas. E por fim, efetuou um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia vai dizer no capítulo 14, ainda, que ao terminar esse milagre, Jesus despede os seus discípulos e fica ainda ali conversando com alguns daquela multidão. E depois o mandam embora. E Jesus, ao despedir os seus discípulos, e agora você pode acompanhar a partir do verso 22, preste atenção, olha o que ele diz. Diz assim o versículo 22: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante a outra banda, enquanto despedia a multidão. Preste atenção. Jesus acabara de fazer um milagre. E agora ele despede os seus discípulos. Ele diz assim: vão lá para o outro lado. E aqui o versículo que nós lemos diz que ele ordenou. Ele deu uma ordem. Ele não pediu que eles atravessassem, ele ordenou. Essa palavra no original é anagikazo, que significa impelir força. Por quê? Porque se Jesus pedisse aos seus discípulos que eles fossem por conta própria, eles não iriam. Porque atravessar aquele mar sem Jesus, quem iria? Eu não iria, eu creio que você também não iria. Mas Jesus estava mandando que eles fossem só, ele ordenou. Porque se ele fosse pedir, eles iriam querer negociar, eles iriam dizer: não, mestre, nós não vamos se o senhor não for. Por isso Jesus impede uma ordem, ele faz: vocês não têm que ir, entrem no barco e atravessem. Ele deu uma ordem. Esse barco que você está, é Jesus que te colocou. Agora só que ele mandou ir no barco, e ele já deu o objetivo, ele já deu o lugar onde é que eles iriam parar. Ele disse: é do outro lado. Ele não falou do percurso como seria, mas ele apenas determinou aonde eles iriam chegar. Porque o que determina aonde nós vamos chegar não é o cenário em que nós estamos inseridos, mas o que determina onde nós vamos chegar é a palavra que ele liberou. Então nessa noite eu quero te dizer, através do Espírito Santo, que o lugar que Jesus determinou que você chegaria, a tempestade não te para, o cenário não te para. Onde ele determinou, você vai chegar. Então eles entram no barco, e eu quero aqui nessa noite fazer que você pense nessa trajetória. Você tenta imaginar como foi essa trajetória até chegar do outro lado. Porque nós estamos findando mais um ano. E esse ano nós passamos por uma trajetória. Em janeiro é o tempo do quê? Do início. Em junho
é o meio, e agora estamos em dezembro, que é o final. Porque toda a trajetória tem esses 3 pontos: começo, meio e fim. Então imagino que quando eles entraram no barco, era só alegria. Eles disseram: o mestre mandou, então nós vamos. Segundo a sua palavra, nós vamos. Porque todo começo tem uma certa empolgação. Veja, quando você consegue um novo emprego, você está empolgado, você dá o melhor, você é o melhor funcionário, você quer permanecer naquele trabalho. Quando nós se convertemos é da mesma forma. Nós damos o melhor, nós não perdemos nenhum culto, nós louvamos mais, nós queremos comer dessa palavra, nós queremos apregoar, anunciar o que Deus fez na nossa vida. Tem aquela empolgação, todo começo é bom. Veja que Paulo também fala da nossa trajetória, ele nos compara com um atleta, ele fala de uma corrida, porque corrida tem o quê? Começo, tem meio e tem fim. Mas não é o começo que define onde nós vamos chegar. Por quê? Porque no começo todos nós estamos empolgados, nós estamos motivados, é o começo, nós estamos com todo o gás. Mas só que a palavra diz, agora preste atenção no versículo 24, que o barco, quando estava no meio do mar, foi açoitado pelas ondas e pelo vento, que era contrário. No começo tudo é bom, mas no meio começam as dificuldades. A tempestade se levanta, os ventos contra a nossa vida. É assim também no trabalho, nós cansamos. É assim na nossa caminhada cristã, nós cansamos. É assim na nossa vida, nós cansamos. Por quê? Por conta dos ventos, por conta das ondas, por conta do cenário ao nosso redor, que nos faz desmotivar. E é no meio que define se nós vamos prosseguir ou se nós vamos recuar. É por isso que o profeta Abacuque diz no seu livro: Senhor, aviva a tua obra no meio dos dias. Porque ele sabia que no meio é o tempo da decisão, é o tempo onde nós vamos desmotivar, é o tempo em que nós vamos duvidar, é o tempo em que nós vamos temer. Mas eu quero te dizer nessa noite que você deve prosseguir, você tem que continuar, porque no final dessa corrida tem uma coroa chamada coroa da vida. É por isso que Paulo compara a nossa trajetória como de um atleta. Por quê? Porque o atleta é motivado pelo prêmio. Veja, hoje à tarde, quando eu estava também meditando acerca dessa trajetória, eu assisti um vídeo que era de 7 minutos, mas em 3 minutos foi suficiente para eu chorar.